Olá, crianças! A nossa aula de hoje vai ser de ensino religioso e português. Então, para começar a nossa aula, vamos orar, tá bom? Então, todo mundo fechando seus olhinhos e baixando suas cabeças. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos a Ti, Senhor, te agradecer por mais este dia que o Senhor nos dá. Te agradecer porque temos a oportunidade de estarmos na escola, de aprender a cada dia, tanto os assuntos seculares quanto a Tua palavra. Seja conosco, nos abençoando, que o Senhor possa transformar cada dia os nossos corações. Venha estar perdoando os nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus, assim te pedimos. Amém. Então, a nossa aula de hoje é do livro de Provérbios. Então, como na sala, eu falei para vocês um pouquinho sobre o que vamos tratar hoje, tá bom? Então, imaginem só. Já pensou se nós tivéssemos a oportunidade de ser reis e rainhas? Isso não ia ser incrível? A gente ter o que quiséssemos. E vocês sabiam que isso aconteceu com um homem chamado Salomão? Sim, Salomão se tornou rei. E um dia Deus apareceu para Salomão em sonho e disse a ele, perguntou a ele o que ele queria. O que ele quisesse, Deus o daria. E vocês sabem o que foi que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. Olha só que pedido incrível. E Deus se agradou muito disso. Então olha aqui a ilustração de Salomão pedindo a Deus sabedoria. E Salomão pediu a Deus sabedoria porque sabia que o ofício de ser rei tinha momentos que ia ter dificuldades, então ele precisava de sabedoria, porque naquela época o rei também ele era juiz, então tinha que tomar decisões difíceis e para isso precisa muito de sabedoria. Então esse pedido agradou muito a Deus e Deus não só deu sabedoria a Salomão, como também mais 3 coisas: deu riqueza, deu fama e também uma vida longa a Salomão. Não bastou muito tempo para que a sabedoria de Salomão fosse colocada à prova. Então veio ao encontro do rei 2 mulheres. Essas mulheres, elas moravam na mesma casa. Tiveram filhos. Cada uma delas tiveram um filho. Um certo dia, um desses bebezinhos morreu. Então, a que o filho morreu, à noite, enquanto a outra estava dormindo, pegou o bebezinho dela. Então as 2 foram até o rei para que o rei decidisse quem era a verdadeira mãe desse bebê. Que problemão, hein? Agora para Salomão resolver. Então, com muita sabedoria, o rei Salomão pediu a sua espada. O que será que Salomão iria fazer com a espada? Ele iria cortar o bebê no meio e ia ficar metade para cada mulher. Então uma delas disse: não, por favor, não faça isso, entregue o bebê para ela. Já a outra não, a outra concordou, pode cortar. Então o rei Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe, que foi aquela que disse que não, que poderia dar a outra mulher, porque a verdadeira mãe, ela não vai querer mal para o seu filho, ela preferia dar a outra, mesmo que a outra não fosse a mãe verdadeira. Então olha só a sabedoria de Salomão. Em todo o mundo a sabedoria de Salomão era conhecida. Todo mundo sabia quão sábio era esse rei. E vocês sabem também quem ficou conhecendo dessa sabedoria e quis colocar à prova? Uma rainha, a rainha de Sabá. Então ela decidiu visitar o rei com várias perguntas bem difíceis para saber se esse rei era sábio mesmo. E ela foi ao encontro do rei e ela, conversando com ele, fazendo as suas perguntas, o rei conseguiu responder todas elas com bastante sabedoria. E ela ficou impressionada. Olha só o tanto de tesouros que ela deu ao rei. De tão grata que ela estava, de tão impressionada que ela ficou. Ainda bem que não só a rainha de Sabá e as pessoas que viveram naquela época puderam assim
se aproveitar da sabedoria de Salomão. Nós também podemos. Sabe como? Através, das escrituras. Então a gente pode ler lá em Provérbios, no livro que Salomão escreveu, e aprendermos cada vez mais da palavra de Deus, porque é sabedoria para nós. Então vou ler um versículo aqui para vocês, que é tema da nossa aula. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10, a parte A. Mas o que quer dizer essa palavra aqui? O temor do Senhor. Significa que eu tenho que ter medo de Deus, pavor. Não apenas isso, mas eu devo ter obediência a Deus, a sua palavra, para que eu possa conhecer Ele verdadeiramente. Quem não quer conhecer a Deus? Eu quero. Então a gente deve ter temor ao Senhor. Então devemos ser obedientes à sua palavra. Também tem aqui, sabedoria. O que é sabedoria? A gente falou tanto sobre sabedoria, Salomão pediu sabedoria a Deus, mas afinal o que é sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento. Então, conhecimento, por exemplo, eu sei andar de bicicleta. Isso é um conhecimento, muitas pessoas sabem andar de bicicleta. Mas se eu decido não andar de bicicleta numa rua bem movimentada, com muitos carros, aquela loucura toda, isso é uma sabedoria. Porque eu sei que se eu andar de bicicleta nessa rua, nessa avenida bem movimentada, eu posso sofrer um acidente. Então, como atividade, está indo no caderno, tanto atividade falando sobre Salomão, algumas perguntinhas sobre a nossa história de hoje, como também para vocês pesquisarem a diferença, o que é conhecimento e o que é sabedoria. Então, eu vou querer saber de vocês na aula, certo? Então é isso, crianças. Essa foi a aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até amanhã na nossa aula presencial. Beijos, tchau!